aqui. Você pergunta, o Panzi responde. Alô, gente, começando o Diz Aí. Aliás, lembre-se, hein? Sempre que aparecer aquela caixinha no Instagram da Itatiaia, Instagram aqui da Itatiaia, você manda a sua pergunta e eu respondo. Sempre aqui no canal de YouTube, você pode se inscrever, pode deixar o like, pode responder aí nos comentários. Então, fique ligado que a gente vai começar as respostas a partir de agora. Bora para a primeira perguntinha e a primeira respostinha. Vamos lá. Dedé ou Dede? Dedé Duarte TM. Deve ser Dedé Duarte, né? Alô, Dedé, um abraço. Obrigado pela pergunta. Não é melhor o Cruzeiro emprestar o Daniel Júnior? Só entra no fim das partidas se em desvantagem. Eu falei a respeito disso outro dia em um dos programas da Itatiaia. Eu acho que o Daniel Júnior tem um baita de um potencial. Tecnicamente ele é muito bom jogador, mas acho que entrega mais com a bola do que sem a bola. Ele foi destaque na Série B, assim como vários outros jogadores também foram destaque na competição. Edu foi destaque, Luvanor foi destaque, Lucas Oliveira foi destaque, Neto Moura foi destaque. E o que esses jogadores estão entregando na Série A? A Série A cobra mais, a Série A pede mais. E o Daniel Júnior talvez não esteja entregando no dia a dia ao Pepa aquilo que ele imagina ser fundamental ou essencial para um atleta numa Série A de Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Daniel Júnior poderia ser emprestado para alguma equipe para ganhar cancha, para ganhar uma característica que às vezes lhe falte nesse momento, e eu acho que ali na frente o Cruzeiro poderia colher frutos financeiros ainda maiores com o Daniel Júnior. Mas é claro, é o clube que sabe onde o calo aperta. Às vezes chega uma boa proposta agora e o Cruzeiro acha que é o momento ideal para a saída, para uma venda em definitivo. Acho que o Daniel Júnior, entregando o que ele tem entregado essa temporada, fica difícil o aproveitamento numa Série A. Mas talvez um empréstimo seria melhor para o Cruzeiro e para o Daniel nesse momento. Tá falado? Bora para mais uma perguntinha. Essa aqui é sobre o Atlético, hein? O drico.casa.e.trabalho.com.br. Não, só o ponto trabalho. Drico, um abraço, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Vamos lá para a perguntinha do Drico. Por que o Galo sempre consegue dificultar um jogo que parece que vai ser fácil e no final é sofrimento? Rodrigo, assim, acho que isso é muita visão do torcedor, né? O torcedor tá ali sofrendo com o time, independentemente de estar ganhando ou não, é sempre um sofrimento muito grande. Depende muito, né, de qual Galo você tá falando. Até teve jogos que o Atlético venceu e venceu bem, do início ao fim. Outros é porque há uma qualidade do outro lado, né? O adversário é bom, não vai vender fácil derrotas. Nós já tivemos jogos que o adversário do Galo estava vencendo e no finalzinho o Galo foi lá e empatou. É do futebol. Agora, era bom quando o Atlético estava vencendo os jogos e no finalzinho passava um sufoco, né? O problema é agora que não está vencendo. Tá difícil o Atlético ter bom desempenho. Vai muito pela troca, pela ruptura de ideia de jogo. O Atlético jogava de uma maneira com o Kudê e o Filipão pensa futebol de outra completamente diferente. E o agravante é que o Filipão ainda não teve tempo para treinar, né? Os jogadores precisam de sessões de treinamento para pegar a ideia do Filipão e assimilarem melhor esse novo jeito de jogar do Atlético com linha mais baixa, um Atlético às vezes mais reativo, com o Paulinho jogando mais pelo lado, o Mariano indo e voltando, os meias marcando a partir ali do meio de campo, um bloco médio ao invés daquele bloco alto que o Atlético marcava. Então é tudo questão de adaptação. Eu acho que o erro do Filipão, e é a minha maneira de pensar, foi querer mudar sem tempo de treinar. Talvez se o Filipão tivesse levado até o jogo contra o América um Atlético mais parecido com aquele do Kudê, e a partir do jogo do América, quando vai ter 2 semanas cheias, aí sim fazer as mudanças mais brutas, mais abruptas no time do Atlético, talvez a coisa tivesse saído de uma maneira mais tranquila. Só que o Filipão achou melhor já mudar de uma vez e a equipe tem tido muita dificuldade. O Atlético tem jogado mal e não venceu os jogos com o Filipão ainda porque não mereceu, porque jogou mal. E jogando mal você está mais distante dos resultados positivos das vitórias. Bora para mais uma perguntinha. Essa aqui não tem nada de futebol mineiro, tem de futebol carioca. É sobre o Botafogo. It's Carols. Alô, Carol, a sua perguntinha aí. Panzi, você acha que o Botafogo pode ser campeão ou terminar no G4 do Brasileiro esse ano?
Ô Carol, é o seguinte, se você me perguntasse isso há um mês, eu diria que não. Que eu acreditava que o Botafogo estava momentaneamente na liderança do Campeonato Brasileiro, mas que no decorrer da competição iria perder fôlego. Hoje eu acredito, eu tenho quase convicção que o Botafogo vai brigar por G4 e acredito sim que o Botafogo possa brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Pelo simples fato de ter assistido os jogos do Botafogo. O Botafogo é um time organizado, é um time extremamente competitivo e com jogadores atuando em alto nível. Jogadores medianos e bons jogadores, como o caso do Tiquinho Soares, por exemplo. Então, é um time que foi montado para esse estilo de jogo, um time muito forte fisicamente, com boa bola aérea e, acima de tudo, organizado dentro de campo. Não está na liderança do Campeonato Brasileiro com uma boa margem de pontos à toa. O Botafogo não é mais o elefante em cima da árvore, a tartaruga em cima da árvore. Não é, definitivamente não. O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro e com boa margem de pontos porque merece, porque está jogando bem, porque tem jogadores que estão sendo decisivos. Então eu tenho convicção que o Botafogo vai brigar por G4 e acredito sim agora que o Botafogo possa brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Ela que grava. Então tá, você é gente boa, viu, Carol? Gosto muito de você e competente acima de tudo. O Lucas estava aqui. O que tem, pô? Bora para mais uma perguntinha, voltando pro futebol mineiro. Toca da Raposa, Cruzeiro. A pergunta é do Di_Toledo. O Cruzeiro deveria deixar o Mineirão de lado esse ano e ficar no Independência ou Arena do Jacaré? Não, Arena do Jacaré não, né, Toledo? Pelo amor de Deus. Mas nesse momento eu acho que o Independência é a melhor alternativa. Claro que o Mineirão cabe mais gente, o torcedor do Cruzeiro adora o Mineirão, o torcedor do Cruzeiro tem restrições ao Independência, mas, cara, futebol, o gramado, o piso, ele é tão importante quanto a bola. E o gramado do Independência hoje é bom, muito bom, por sinal, principalmente depois da troca pela grama de inverno. E o gramado do Mineirão é uma vergonha. Então, se todos os jogadores reclamam, se nas coletivas o Pepa fala da dificuldade de um bom jogo naquele piso, e o Cruzeiro tem a oportunidade de mandar seus jogos no Independência, coincidindo datas, né, em relação ao América, que é o proprietário, então eu acho que a melhor alternativa neste momento, enquanto o Mineirão continuar com esse gramado, não tiver tempo para trocar, a melhor alternativa é o Independência. E olha, não só para o Cruzeiro, cara. A melhor alternativa para o Atlético, para o próprio América. A América fez um jogo fora da Independência, pegou um péssimo gramado contra o Atlético Paranaense, empatou o jogo. Então sim, eu acho que a Independência é a melhor alternativa no momento para o Cruzeiro mandar os seus jogos do Campeonato Brasileiro. Tá falado? Ali para render, para jogar um bom futebol, é o melhor que a gente tem no estado. Outra pergunta chegando por aqui é do Yuri, o Yuri Pabliano, e aí é sobre o Atlético. Você não acha que o Zaratio renderia mais de segundo volante, sendo o elemento surpresa no ataque? Ô Yuri, o Atlético ele segue jogando com um volante só. Então, um dos meias, seja o Zaratio, seja o Johan, seja o Igor Gomes, em determinado momento eles fazem o papel de segundo volante, seja defendendo ou seja na construção. Então eles já são meio que um segundo volante. Eu não sei agora, a partir das semanas que o Filipão tiver de treino, se ele vai passar a jogar com dois volantes, né? Um de mais marcação, o outro com maior qualidade com a bola nos pés. Não que o Batalha não tenha, pelo contrário, tem muita qualidade com a bola nos pés. Mas é esse primeiro volante. Não acredito em Batalha e Otávio, até porque você perderia uma opção entre os suplentes no banco. Caso tenha algum problema, tenha que ficar um longo período sem jogar, aí você teria que mexer de novo no sistema. Então eu não acredito em Batalha e Otávio. O Atlético tem marcado apenas com um volante também entre linhas. É um 4-1-4-1, pelo menos o jogo que eu fiz contra o América. Contra o Libertad chegou a fazer uma linha de 5, um 4-5-1, com os pontas fechando essa linha de 5. Esse 4-1-4-1, os pontas voltam para fechar também. Não querendo ou não, o Zaratio, não nesse jogo contra o América, que não tinha o Paulinho, mas em outros jogos, em determinado momento, ele foi um segundo volante, como o Igor Gomes, como o próprio Johan, em alguns momentos também fizeram esse papel. Mas é uma função que o Zaratio tem costume. Eu me lembro no Campeonato Mineiro, antes do Cuca chegar, que o Lucas Gonçalves dirigiu o time durante algumas rodadas, o Zaratio foi o primeiro volante.
O Atlético jogava num 4-3-3, em que o Zaratio era o volante. E depois, claro, foi adiantado porque ele rende mais jogando um pouco mais adiantado. Mas é um cara que consegue fazer diversas funções ali na meiuca, né? Mas de segundo volante, talvez não seja nem a ideia do Filipão. O Zaratio rende mais jogando do meio para frente, às vezes até aberto, não como um ponta, mas como um meio aberto pelo lado direito. Bora para mais uma perguntinha aqui no Diz Aí, agora do Pio Paiva. Ê, Pio, olha você de novo. Responde aí é ótimo, vocês já apelidaram o quadro, hein? Tá bom. Para você, quem seria o melhor técnico brasileiro para a nossa seleção? Ô Pio, o Benítez esteve com a gente no programa Bastidores. Interessante, a entrevista foi muito boa. Aliás, quem não assistiu, tá no nosso YouTube da Itatiaia. Acabando o Diz Aí, você vai lá, rola, que você vai achar os recortes do Benítez, camisa 10 do América. Ele fala sobre seleção brasileira, falou sobre o Neymar e falou sobre treinador. Ele acha que o futebol brasileiro, com esse intercâmbio de treinadores estrangeiros, perdeu um pouco da sua essência. Estou trazendo a opinião do Benítez. E o próximo técnico da seleção brasileira, muito provavelmente, falta a CBF cravar, vai ser o Ancelotti, o italiano Ancelotti. E eu acho que o tampão, o interino, pode ser um estrangeiro também. E a CBF deve anunciar. Assim, qual o melhor técnico brasileiro? Eu tinha restrição, o Pio, em relação a treinador com pouca experiência, com pouca bagagem, treinador sem estofo. Quando eu falo estofo, é treinador com conquistas, com grandes conquistas, à frente da seleção brasileira. Então muita gente me perguntava sobre treinador brasileiro, sobre o Fernando Diniz. E eu sou fã do Fernando Diniz, mas faltava ao Fernando Diniz esse estofo, esses títulos, essas grandes conquistas. Mas aí, Pio, a Copa do Mundo me ensinou e me mostrou o contrário. Quem foi campeão do mundo com a seleção da Argentina? O Lionel Scaloni, que é um treinador sem grandes conquistas, sem passagens por grandes clubes, e que simplesmente foi técnico do Messi numa Copa do Mundo. E o Benítez falou, nessa entrevista que ele deu a gente no Bastidores, sobre a humildade dessa seleção argentina de entender que eles poderiam jogar e precisavam jogar pelo Messi. E que essa humildade foi trazida também pelo Scaloni, que abraçou essa ideia, um cara muito simples e que entendeu que dentro da seleção argentina tinha um cara muito grande, talvez maior até que ele, talvez não, maior do que ele, treinador Scaloni. Então eu mudei minha opinião. Sendo bem direto, qual treinador brasileiro para a nossa seleção? Para mim, Fernando Diniz. É o melhor treinador brasileiro. Eu sei que muita gente vai vir nos comentários aqui, pode vir, não tem problema, mas os trabalhos do Diniz têm prazo. Começam muito bem, sempre terminam muito mal. Sim, mas eu gostaria de ver o Fernando Diniz na seleção brasileira. E tem um senão também, que quem vier com esse argumento, eu tendo a concordar. Fernando Diniz é típico treinador que precisa do dia a dia. E seleção brasileira, o técnico não tem o dia a dia. Se encontra a cada mês, a cada quinzena. É mais difícil trabalhar. É um perfil muito parecido com o que o Ancelotti tem. Eu acho que o Ancelotti consegue trabalhar melhor dessa maneira. Outros treinadores no Brasil talvez consigam trabalhar melhor sem o dia a dia. Um Dorival Júnior, até mesmo um Cuca. Mas o Cuca, pelo extracampo, descartado. Não vai ser técnico da seleção. O Dorival Júnior não seria o meu nome. Mas voltando e sendo prático, Fernando Diniz. Gostaria de ver o Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. Mas entre Diniz e Ancelotti, sou Ancelotti. Eu esperaria uma temporada para ter o Ancelotti à frente da seleção brasileira. Eu acho que é melhor ter um Ancelotti do que trazer outro técnico por causa de ciclo. Até porque, gente, a próxima Copa do Mundo vai ter 48 seleções. De 10 seleções que disputam a eliminatória da América do Sul, classificam 30. Então vamos lá, né? Dá para esperar o Ancelotti, confiar e, como disse o Benítez, abraçar o técnico da seleção brasileira. Tá faltando isso para a nossa torcida, tá faltando isso na nossa seleção. Abraçar a seleção, abraçar o treinador e dar um pouquinho de paz para que a turma trabalhe. Mais uma perguntinha chegando e ela é do Cláudio Júnior Contábeis. Cláudio JR deve ser Júnior, né? Panzi, qual solução para o Cruzeiro retornar ao caminho das vitórias? Ô Cláudio, assim,
eu acho que passa muito pelo ataque, né? O Cruzeiro é um time que tem construído, criado boas chances nas últimas partidas e desperdiçado essas boas chances. Então, passa muito pelo capricho, pelas finalizações. Agora, lá atrás, tem cometido erros também, né? Erros individuais, acima de tudo. Lucas Oliveira tem sido o protagonista nos últimos jogos desses erros. Então, é corrigir. Corrigir os erros individuais lá atrás e os erros individuais lá na frente. É fácil fazer essa correção? Não. Até porque o Cruzeiro é um time que esbarra na qualidade técnica. Se o Cruzeiro tivesse muita qualidade técnica no seu elenco, a gente não estaria falando de um time brigando no meio para baixo da tabela. A gente estaria falando de um time que brigaria por G4 ou por título. Qualidade técnica quem tem é Fluminense, é Palmeiras, o próprio Botafogo. O Cruzeiro, eu acho que o bom desse Cruzeiro é o seu treinador. O trabalho do Pepa é muito bom. Só que o time constrói, chega na hora de definir, o jogador perde, o time se defende, tá organizadinho, chega na hora de espanar uma bola, de sair jogando, o zagueiro falha, aí já não é tanta culpa do treinador, aí esbarra na qualidade. E qualidade a gente sabe que financeiramente o Cruzeiro não tem potencial para investir ainda para essa temporada. Tem a janela agora se abrindo e eu não espero grandes contratações. Eu repito, eu acho até que a gente cobra além da expectativa do Cruzeiro. E eu acho que o Cruzeiro está entregando acima da expectativa. Antes do Campeonato Brasileiro a gente falava de um Cruzeiro brigando para não cair. Hoje o Cruzeiro briga no meio de tabela e joga e tem um desempenho até para cima de meio de tabela. Eu acho que o Cruzeiro está entregando mais do que poderia. E a gente cobra mais do que o Cruzeiro pode entregar. Então tem muita culpa nossa, da imprensa, da expectativa de alguns torcedores também, mas o torcedor ele tem o direito de ter expectativa, de cobrar. A gente é que tem que ter o pezinho no chão. O elenco do Cruzeiro tem um limite de qualidade. E dentro desse limite, eu acho que faz um campeonato brasileiro acima da expectativa. Outra pergunta chegando no Diz Aí, e quem diz aí é Rafael Rocha 0705. Fala, Rafa, tudo bem? Será que o Atlético não sente falta de um jogador velocista para os contra-ataques como sempre teve? Ô Rafa, assim, o Atlético do Sampaoli, o Atlético do Cuca, até mesmo o Atlético do Kudê, em alguns jogos sim, jogou em transição em contra-ataque, mas na maioria não. Não é um time de contra-ataque. O Keno não era jogador do contra-ataque, ele era jogador do 1 contra 1. O Ademir sim era jogador de contra-ataque, talvez por isso no Atlético ele não tenha dado certo. Porque o Atlético não era um time de contra-ataque, o Atlético era um time que empurrava o adversário para o seu campo de defesa. Então o Ademir precisava de espaço que ele tinha no América e que ele não teve no Atlético. E por isso não rendeu tanto. Hoje o Atlético tem o Pavon, que é um jogador de velocidade, mas o Pavon nunca foi jogador de contra-ataque também. No Boca não era jogador de contra-ataque, era jogador de um time protagonista. E no Atlético, idem. O Paulinho, muito menos. Também não é velocista e muito menos jogador de contra-ataque. O time do Kudê não precisava, talvez, desse jogador, mas o do Filipão eu acho que precisa. E aí, eu acho que você tem razão. Se o Filipão quiser e trouxer para o Atlético aquilo que a gente tem visto e está imaginando um Atlético com linha baixa e jogando em transição, em contra-ataque, em vários jogos, vai precisar sim desse jogador de velocidade e desse jogador de contra-ataque. Um jogador que saiba jogar com espaço. Um time adversário com a linha alta, você lança e o cara vai em velocidade. O Pavon não é esse jogador, o Paulinho muito menos. E se você olhar para o elenco, não tem outro. O Vargas não é e o Hulk também não. Então, se o Filipão quiser fazer do Atlético um time de contra-ataque, vai precisar sim de um velocista. Anteriormente não precisava. Vamos ver com essas semanas de trabalho se o Filipão vai realmente fazer do Galo um time que joga diferente daquele que a gente se acostumou nos últimos anos, ou se ele vai rever um pouco dos seus conceitos, olhar para a característica do elenco e falar, não, eu preciso fazer com que esse time jogue mais no campo de ataque, no campo do adversário, tenha mais posse de bola, faça uma marcação mais alta. Aí, não, o Atlético não precisaria desse velocista. Última perguntinha do Diz Aí deste episódio, hein? E quem diz aí é o underline v.pereira. Não tem I, não, é Pereira, sem I, underline. Alô, Pereira! A pergunta dele é interessante, cara. Panzi, na Itatiaia tem mais cruzeirenses ou atleticanos? Abraço. Cara, é muito equilibrado.
é muito equilibrado. Eu não vou ficar aqui falando para quem torce para quem, até porque seria uma burrice muito grande. Se você me perguntar no meio da rua para que time que eu torço, eu vou falar. Tem muita gente que sabe para que time que eu torço e eu acho que isso não faz a menor diferença, para te ser sincero, tá? E não faz mesmo. Mas aqui na Itatiaia tem um equilíbrio absurdo. Se a gente contar um por um, cara, eu te falo que a diferença deve ser 1, 2 no máximo para um ou para outro. Então, é bastante equilibrado aqui. Quem torce para Galo, quem torce para Cruzeiro, quem torce para América, né, Thiago Reis? Aí já não tem tanta gente. Mas, enfim, é um equilíbrio muito grande. Mas eu te garanto, cara, isso não faz a menor diferença. E quando a gente recebe críticas de que, esse aí é atleticano, esse aí é cruzeirense, a gente acha graça. Porque, eu repito, eu volto a dizer, não faz a menor diferença, mas que a maioria torce para Atlético e Cruzeiro, Aliás, a gente trabalha com futebol por causa desses dois, tanto de Cruzeiro quanto de Atlético. Não fosse essa duplinha, nós não estaríamos aqui falando de futebol nessa potência de microfone que é o da Itatiaia. Tá respondido? Não, né? Mas tá, é isso aí. Valeu. Valeu, pessoal. Foi mais um Diz Aí. Lembrando, você diz daí, eu respondo daqui. As respostas sempre aqui no YouTube, mas as perguntas sempre lá no Instagram. @ItatiaiaOficial, @ItatiaiaEsport. E as respostas aqui no YouTube da Itatiaia. Aliás, já se inscreveu? Então inscreva-se. Já deixou seu like? Deixa o like. E deixa comentário aí que eu leio todos. Valeu.